Davi, eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo agora. Aquelas, né? E o que eu quero dizer pra você é que eu te amo muito. Muito, muito, muito. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu espero que vocês estejam bem também. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, gente, que eu queria muito, muito fazer. E algumas meninas estavam me pedindo. E eu tava louca pra fazer esse vídeo, mas eu não fazia porque eu resolvi guardar pra esse momento muito especial. Pra quem não sabe, domingo, né, eu e Davi completamos um aninho de namoro. E por isso que eu decidi gravar esse vídeo numa data especial, que é pra comemorar, né, uma data bem legal com vocês. É mesmo, né? E muita gente queria entender um pouco da minha história, porque, pra quem não sabe, eu conheço o Davi há quase 3 anos. E a gente tem um ano de namoro porque a gente começou a namorar bem depois. Enfim, eu vou tentar resumir, mas se você é alguém que acabou de terminar, fica nesse vídeo que eu tenho um recadinho pra você no final. Se você é menino, fica nesse vídeo também, deixa o seu like, viu? Não esquece de compartilhar e fica até o final que eu tenho certeza que ele vale muito a pena. Enfim, gente, eu conheci o Sr. David, vulgo amor da minha vida, numa época que eu tava passando por uma fase realmente muito difícil, que eu tinha acabado de sair de um relacionamento que foi um pouco traumatizante pra mim, e também passei por um término que foi mais traumatizante ainda. E aí surgiu o Davi na minha vida, realmente do nada, gente, do nada mesmo. Eu tava sofrendo um pouco ainda, e daí o Davi apareceu na minha vida e a gente virou, digamos, melhores amigos. E desde o início, o Davi, ele deixou claro as intenções dele. Ele não chegou nessa que ele queria ser só meu amigo e tudo. Sinceramente, a gente conversou mais ou menos um mês. E um mês depois, o Davi falou que gostava de mim, que eu era a crush dele. Maravilhosa, né, gente? Linda. Não era não, era feia pra caramba. Mais ou menos. Mas enfim. Mas o Davi era horrível. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Que eu achava o Davi um ET. Qualquer definição assim ruim era o Davi. E aí, todas as vezes que eu falava pro Davi assim: olha, Davi, realmente não vai dar, a gente não vai namorar, que eu morria de medo de magoar ele, gente. Até hoje eu sou assim, sabe? Tenho muito medo de magoar as pessoas. E principalmente com essas coisas de, o menino gosta, tal, o menino não quer, no final a vaca sempre é quem? É você, sou eu. Então, era isso. Nessa época, gente, o Davi era analista de antifraude na empresa que ele trabalhava. E vocês já vão entender por que eu tô contando isso. Teve uma época que a gente chorava muito, eu chorava muito, eu falava, Davi, não dá mais. E acabou que o tempo começou a passar, mas eu gostava muito da companhia dele, era muito legal. E aí o tempo começou a passar, né, e todas as vezes eu falando, Davi, não tá certo, sabe, eu não quero namorar por agora e tudo. E ele sempre falava a mesma coisa, olha, minha filha, eu nunca nem te pedi namoro, ou seja, né, mas enfim, ele tinha falado uma vez que gostava de mim e nunca mais falou. E depois só vivia jogando na minha cara que eu não tinha pedido namoro, então não tinha como, né, eu sair fora dele, porque realmente... é verdade, ele nunca tinha me pedido namoro. E numa dessas vezes, eu tava muito mal. E já tinha passado alguns meses, uns 4 meses, que a gente tava conversando, 4, 5 meses. E eu vi que não ia dar em nada. E aí eu falei, ô Davi, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar, é melhor a gente se afastar. Mas eu sofri demais, porque eu gostava muito da companhia dele. O Davi me fazia um bem fora do comum, gente. Ele é uma fofura. O título não deveria ser Como Eu Me Apaixonei pelo Meu Melhor Amigo, mas tinha que ser Como Não Me Apaixonar pelo Meu Melhor Amigo. Ele me chamou pra conversar. E aí ele falou, olha, cara, uma vez você falou pra mim que que você era uma fraude, que eu poderia estar gostando muito de você e eu ia acabar me machucando, decepcionando. Mas uma coisa eu vou falar pra você, se você for uma fraude, eu vou assumir essa fraude. E se der errado, eu assumo que era fraude mesmo. Mas se der certo, a gente vai casar. E a partir daí ele começou a falar que ia casar comigo. E eu achei que ele era maluco. E não sou eu, muita gente achou que ele era maluco, inclusive na época. Mas aí eu falei, nossa gente, que menino usado, né? Que menino maluco. Gostei. E aí depois que passou esse tempo, um belo dia o Davi me ligou e a gente ficava horas no telefone. Gente, eu sempre odiei telefone, mas quando o Davi eu ficava 4, 6 horas no telefone só conversando. Porque a gente não se via tanto, entendeu? Então era mais telefone, ele morava longe. E na época a gente não tinha carro. E aí o que aconteceu? O Davi, um dia ele me ligou e falou assim, nossa cara, eu acho que você se veste tão bem.
você podia me ajudar a escolher umas roupas. E aí eu olhei e falei, nossa, aquele menino, gente, que as roupas do Davi, sangue do cordeiro, era muito feio. Eu não gostava mesmo, sério, era muito barango mesmo. E eu falei, esse menino, né, faço ideia. Até que o menino chegou e falou, tem um valor X para gastar no shopping. E eu falei, falou X? Vamos agora, meu filho, numas lojinhas aí que não tem condição. Eu descobri que as roupas do Davi, a maioria era super cara e era muito feia. Mas enfim, aí vai eu lá na loja, né, amores? Porque é o que eu gosto mesmo, era isso. Lá eu plena loja, com as minhas bolsas maravilhosas na loja, comecei a ajudar o Davi a escolher roupa. E ele seguindo o que eu falava, e tudo, e comprava, e misericórdia, gente. Quando a gente terminou de escolher as roupas, eu tirei uma foto. E aí eu falei, velho, até que esse menino, ele é bonitinho, velho. Ele é feio não. Ai, não posso falar isso, esses jeito não. Aí eu comecei a olhar e achei o Davi muito bonito. Falei, gente, até que esse menino arrumado, sabe? Tudo assim, com essas roupas. Que menino bonito, velho. Afinal de contas, o Davi tem 1,89m ou 1,90m. Eu sempre gostei de caras altos. E aí eu olhava e falei, pô, velho, até que ele é bonito. Eu tirei uma foto pra mandar pra minha irmã, pra mostrar como é que ele estava bonitinho, arrumadinho. E depois eu fiquei babando nessa foto. E aí meus olhos começaram a brilhar. E depois que o Davi teve essa conversa da fraude, eu não conseguia parar de pensar nisso e pensar, véi, esse menino me faz tão bem, cara, que bosta, o que esse menino tá fazendo comigo? Às vezes eu escutava música, eu lembrava dele, gente, e foi começando a fazer uma coisa meio doida aqui. E eu orava muito na época e falava, oh Deus, eu não quero cair numa bosta de um relacionamento de novo pra eu me lascar. E esse menino surge do nada, não é de Deus, porque esse menino apareceu do nada, do além, brotou do chão. Realmente, gente, ele, ó, conhecia ele, frequentava a mesma igreja, nunca tinha reparado ele. Até que eu resolvi chamar ele pra conversar e falei, olha, Davi, eu aceito a sua proposta. Vamos simplesmente viver. Se der, der. Se não der, não deu. Vamos ser realmente amigos. E aceitei, amei que deixar ele me conquistar. Aí o que aconteceu, gente? A gente resolveu simplesmente viver. E eu passei um dos melhores anos da minha vida. E aí a gente passou a sair. E eu fiz várias coisas com o Davi. A gente começou a sair pra restaurantes. Começou a sair junto, começou a sair pra tomar sorvete, pra conversar, conversávamos horas no telefone e foi os melhores anos, o melhor ano assim que eu já tinha vivido na minha vida inteira com uma pessoa. E aí, depois que passou isso, eu comecei a olhar o Davi de uma maneira diferente, mas a gente era, realmente, a gente não era nem amigo, a gente era broderagem mesmo, pelo menos eu era. Era o tipo, passava uma menina e eu ficava assim, cara, Davi, essa menina tá tão na sua. Vai fazer hoje em dia isso pra você ver, olha o tamanho da minha unha aqui. Tô brincando, gente, não sei se não. Mas enfim, depois que passou, a gente começou a viver, a gente foi pra shows juntos, restaurantes, viajou junto, a gente fez tanta coisa legal junto. O Davi era uma pessoa maravilhosa, o Davi era uma pessoa que me aproximava de Deus, que me fazia tão bem. Gente, o Davi fazia kit TPM pra mim. Até hoje ele faz, e eu acho isso lindo, incrível. Fazia umas coisas assim incríveis mesmo. E o tempo foi passando. E a gente é cada vez mais próximo, até que um dia, meu filho, nem tudo são flores, né, meu amor? Essa empresa, que, como não é esse filme nosso de comédia romântica, tem que ter um momento de tensão que tem nos filmes. A empresa que o Davi trabalhava simplesmente faliu. E o Davi ficou desesperado, porque ele amava trabalhar nessa empresa e eu também fiquei desesperada. Mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida, porque isso aproximou a gente. O Davi na época tinha contas para pagar, né, gente? Enfim, a empresa falindo e ele muito triste. E a gente começou a nos aproximar. Davi é uma das pessoas mais inteligentes também que eu conheço. E nessa época ele fez algumas entrevistas, não passou, até que ele não queria fazer uma última entrevista que uma empresa tinha enviado. E eu entrei na aula dele e falei, você vai fazer sim, eu não quero nem saber. E a gente estudou junto, e ele fez essa entrevista, que era uma entrevista, uma empresa que ia mudar a vida dele, inclusive. E ele passou na entrevista. E foi inclusive que a gente tirou essa foto. Teve um show do Jota Quest nessa empresa e a nossa vida começou a mudar a partir dali, sinceramente. Eu comecei a me apaixonar pelo Davi, mas eu nunca falei pra ele, porque eu tinha muito medo mesmo. E a gente continuou vivendo, até que num desses dias a minha cabeça doida, caiu uma bomba na minha cabeça e eu falei, pô, velho, eu tô com o Davi há tanto tempo e não vai rolar, eu preciso de... E nem tudo são flores, meus amigos, porque enquanto a gente tava junto, o que eu mais ouvia era a gente falando que eu tava brincando com a cara dele, que a gente não ia dar certo, que não tava legal. E o lema do Davi foi sempre, ah, minha filha, ó,
eu não estou nem aí. E aí eu comecei a não tá nem aí também, junto com ele, e a gente resolveu ser feliz e viver. E aí ele vinha na minha casa, e aí todo mundo achava que a gente namorava, todo mundo brincava. E na verdade a gente não namorava mesmo, a gente era amigo, gente, sério, nem só amigo mesmo. E depois desse tempo que da gente vivendo, da gente se divertindo muito, eu resolvi ter uma conversa com o Davi e falei que não ia dar mesmo, mais uma vez essa conversa terrível. Eu fiquei muito mal e eu senti um vazio muito grande quando o Davi não estava perto de mim. Eu falava, meu Deus do céu, não tem como ser esse menino, porque, né, eu achava que o meu príncipe, eu ia olhar pra ele assim, eu ia querer. Mas a verdade é que o Davi estava orando por mim há muito tempo. E nesse período todo que a gente estava conversando, às vezes eu orava por ele, mas ele orava sempre por mim. E sempre acontecia alguma coisa. Pra você ter uma ideia, uma vez ele me buscou no meu serviço e a gente resolveu ir no parque que tem em BH, pra poder terminar. E aí, na hora que eu tava bem pra falar, né, o problema não é você, o problema sou eu, Davi. Entrou um mendigo, gente, pelo amor de Deus, no meio do nosso assunto pra pedir dinheiro. E eu realmente não tinha dinheiro, o Davi não tinha. Aí do nada, né, o Davi como profeta de Deus ali, querido, foi usado pra falar na vida do homem. Começou a falar que o homem era desviado, falando um tanto de coisa lá, e o homem começou a chorar na nossa frente, e realmente tudo aquilo era verdade. Deus tinha ajudado o Davi pra poder falar com o homem. E aí eu fiquei desesperada, o Davi falou, onde você tava mesmo, cara? E aí eu comecei a falar, pô, velho, esse menino, né, velho, talvez eu tô, né, quem sabe eu posso investir um pouco mais nele. E eu fiquei, na verdade, muito admirada com aquilo, achei lindo e não tive coragem. E aí o Davi conta que na época ele sabia que onde que ia chegar aquele papo meu, e ele falou, oh, Jesus, muito obrigada. E aí o tempo foi mais enrolando, foi passando mais, e acabou que comecei a sentir coisas estranhas também pelo Davi. Às vezes algum menino chegava perto pra conversar e tudo, às vezes mandava mensagem pra ele, eu podia falar o quê? Nada, né, gente? Afinal de contas a gente não namorava, né, bebês? E aí eu comecei a ter o quê? Um ciúminho do Davi, e tudo começou por aí. E acabou que eu não conseguia mais ficar longe dele. Todo dia quando ele vinha aqui em casa eu tinha que ligar pra ele. E quando as pessoas brincavam que a gente era namorado, a gente ficava, ai, para, né? Ai, a gente é só amigo. E eu ficava, que isso, cara? Mas por dentro, o Davi não tinha me pedido em namoro. Então como é que eu ia aceitar, não é mesmo, gente? Eu não ia pedir ele namoro nem a pau, né? Enfim, depois que esse tempo foi passando, eu resolvi colocar na balança o tanto que o Davi me fazia bem, todos os pontos negativos para namorar com ele e os pontos positivos. E foi difícil para mim encontrar, encontrei pontos negativos, muitos, mas nada que fosse suficiente para namorar com ele. E na medida do tempo, o Davi foi evoluindo numa forma fora do comum. Eu também amadureci numa forma sem explicação, sabe? Ele me fazia muito bem, a companhia dele me fazia muito bem e vice-versa. Até que um dia a gente estava conversando e o Davi foi me explicar sobre amor. E aí ele fez teologia uma época, ele foi me explicar sobre o amor na teologia, amor eros, amor ágape, fílipes e tal. E aí dentro desse amor, ele começou a falar do amor entre homem e mulher. E foi ali que realmente eu consegui entender que o amor, ele não é um sentimento, ele é uma escolha, ele é uma decisão. E eu decidi amar o Davi, porque ele me fazia um bem tão incrível, gente, tão incrível, que eu falei, cara, até que eu quero namorar com esse menino. Você acha que eu falei pra ele? Jamais, não falei, eu guardei aquilo só pra mim. Orei pros amor de Deus, falei, se for, acontecerá, se não for, ele sairá da minha vida, em nome de Jesus, amém. Ai, gente, até uma coisa que eu quase esqueci, até voltei aqui pra falar com vocês, que era sobre o momento que eu decidi realmente que eu ia amar o Davi. Para! Foca aqui.